Acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo, credibilidade acima de tudo. Agora são 7 horas mais 3 minutos, muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan, transmitindo para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, para você que nos acompanha pela internet em qualquer canto do Brasil ou do mundo. Começando esta edição falando do tempo, hoje, a sexta-feira, amanhece com uma temperatura um pouco mais baixa, se compararmos, é claro, com os últimos dias. Neste momento, 15 graus é a temperatura, o sol já esboça a aparecer e com isso, segundo o CIMEPAR, as temperaturas rapidamente vão subir. Hoje essa máxima poderá já chegar a 28 graus e no final de semana, muito sol e calor. As temperaturas ultrapassando a casa dos 30 graus. Amanhã poderemos ter, segundo o CIMEPAR, 32 graus. Esta temperatura eu sempre aqui friso que ela é baseada na sombra, né, a temperatura real, mas, claro, no sol a sensação térmica ela chega a ser 20% maior, podendo chegar próximo da casa dos 40 graus de sensação térmica para o final de semana. Então, vamos ter dois extremos, umas manhãs até a próxima segunda-feira, pelo menos, um pouco mais amenas e as tardes bastante quentes. Pela previsão do CIMEPAR, previsão agora de chuva só a partir da próxima terça-feira, dia 3 de dezembro. Nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, 2 metros e 17 centímetros. 7 horas mais 5 minutos, hoje sexta-feira é o nosso Jornal da Manhã especial. Todas as sextas aqui trazemos convidados para falar dos mais variados assuntos de interesse da nossa região. E hoje o nosso assunto é saúde pública. Até porque estamos, então, em uma campanha a nível nacional, né, de prevenção contra o sarampo, principalmente nesta etapa visando os jovens. Também estamos ainda no mês de novembro, tem a campanha do Novembro Azul, sempre é importante chamar a atenção aqui para que o homem possa cuidar da sua saúde. E, claro, muitos outros detalhes sobre a saúde hoje de União da Vitória. E nada melhor que falar de saúde sem ser ele, claro, o secretário municipal de saúde de União da Vitória, doutor Ari Carneiro Júnior. Doutor Ari, primeiramente, muito bom dia e obrigado por aceitar o convite da Rede Jovem Pan para falarmos desse assunto tão importante que é a saúde. Bom dia, doutor. Muito bom dia, Tiago, muito bom dia, Juliano, muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui nos microfones desta emissora, podendo falar sobre saúde, que é a área que nós atuamos no município de União da Vitória. Bom, doutor, estamos no Brasil um problema muito sério, né, que é o sarampo, uma doença até então quase erradicada por aqui no nosso país e que, pelo descuidado da nossa população, já que o único método da prevenção, né, é realmente a vacinação, o Brasil hoje enfrenta um problema sério com milhares de casos a nível de nação. Inclusive aqui na nossa região também, né? A União da Vitória acabou sendo registrado, né, no último mês através, né, da Secretaria de Estado da Saúde com 2 casos confirmados. E é um alerta para que chamamos a atenção da população que o vírus está presente. E o único método realmente é a vacinação, né, doutor? Perfeito, Tiago. Veja que nós não estávamos quase sem o sarampo, nós estávamos sem o sarampo. No estado do Paraná, nós fazíamos 20 anos que não tínhamos identificados nenhum caso de sarampo. E voltou a ter novamente os primeiros casos nesse ano de 2019. No entanto, o Brasil ele estava livre do sarampo desde o ano de 2016. E já no ano passado, no início de 2018, começaram a pipocar os primeiros casos a nível nacional. Isso em função muito da população realmente ter, de certa maneira, não se preocupado tanto com o esquema de vacinação, com a forma de preventiva, e por termos divisa direta com países, como no caso específico a Venezuela, que não é um país que tem uma qualidade de atendimento à saúde pública com a efetividade que o Brasil tem, e continua a tê-la, infelizmente começaram a entrar os primeiros portadores dessa patologia por essa divisa de Brasil-Venezuela e foi rapidamente estando em todo o território nacional. É evidente que pipocaram casos para todos os estados. Hoje o Brasil tem todos os estados com casos de sarampo confirmados
E no estado do Paraná, o aporte dos primeiros casos vieram pessoas oriundas do estado de São Paulo, que detêm, em função até da própria população ser a maior do Brasil, o maior número de casos. E vieram casos também do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E o Paraná começou a ter seus primeiros casos. Especificamente, dentro de União da Vitória, nós já temos, já desde a semana passada, confirmados em boletim epidemiológico, inclusive agora anteontem tivemos o mais novo boletim, 8 casos confirmados na cidade de União da Vitória. Na região de União da Vitória, que compreende toda a 6ª Regional de Saúde, nós temos 13 casos confirmados. Então são 8 em União da Vitória, são 3 casos em Paula Freitas, 1 caso em General Carneiro e 1 caso em Cruz Machado. Então são esses os nossos municípios da região que foram contemplados, entre aspas, evidentemente, pelos casos de sarampo confirmados. Nós tivemos mais de 30 suspeitos, mas confirmados temos esse número de 13 casos na região e 8 especificamente em União da Vitória. E existem casos ainda que estão em investigação, que podem virem a ser confirmados ou não, porque quem realiza esses exames é o Laboratório Central, LACEN, em Curitiba. Então são feitas coletas das pessoas suspeitas de que tenham a doença, em função dos dados clínicos, né, que seria aquela febre alta, aquele quadro parecido com uma gripe inicialmente, que depois vem com a presença de lesões na parte de boca da pessoa, né? E posteriormente vão apresentar o exantema, que são aquelas lesões de pele, crânio caudal, que seria desde a cabeça até o nível de bacia, e bem específicas, e que confirma-se através do laboratório que a patologia, que a doença está presente naquela região, naquele município. Bom, a vacina, doutor, ela está disponível para toda a população, de graça, bom sempre a gente frisar isso, né? A população pode procurar o seu posto de saúde aqui em União da Vitória, não falta vacina, mas o Ministério da Saúde preconizou 2 grupos prioritários, né, para essa questão, né, de uma vacina mais ampla, de uma atenção, digamos assim, melhor. Primeiramente foi as crianças e agora também, inclusive nessa semana, vamos ter o dia D amanhã, do público jovem adulto, na casa aí de 20 a 29 anos. Por que esses 2 grupos? São os grupos que mais aparecem casos? Mais afetados. São os casos mais afetados, mais sensíveis a ter o problema dessa patologia. E foi identificado que o grupo mais que tem o maior número de casos foi o dos jovens, do adulto jovem, que é de 20 a 29 anos. Por isso preconizou-se essa campanha que vem desde o dia 18, próximo passado, e que estende-se até amanhã como dia D, sendo dia 30. Agora, você colocou muito bem, Tiago, à medida em que diz que a vacina, ela se encontra disponível o ano inteiro para a população. Então, todas as unidades básicas de saúde, elas estão sempre disponíveis com as vacinas. O estado do Paraná, ele tem um trabalho de excelência, bem como o Brasil o tem. Mas, especificamente o estado do Paraná, até hoje nunca nos faltou vacinas que venham do Ministério e, consequentemente, da Secretaria do Estado da Saúde. Então, basta a população procurar aquilo que está disponível graciosamente para poder estar se protegendo. E nós temos que ter essa consciência de fazer a vacina, de estarmos com que os nossos familiares, as nossas crianças, sejam imunizadas já desde cedo, a partir dos 6 meses, no caso do sarampo, para que nós voltemos a ter uma região, uma área geográfica livre novamente do sarampo. Porque o sarampo, ela pode, de repente, ser uma patologia não tão agressiva, mas ela pode ser letal, pode levar o ser humano, crianças, até mesmo idosos, ao óbito, em função de complicações. Pode fazer meningite, pode fazer pneumonia, né? E a pessoa vir morrer, perder sua vida em função de uma virose, no caso do sarampo, que se tivesse sido vacinado no período correto ou adequadamente, não teria estado exposta a esse risco.
Desses 8 casos confirmados, tem-se a idade média desses 8 casos? A maioria é jovem, realmente? É a maioria no adulto jovem, na faixa etária dos 20 aos 29 anos. No primeiro instante que nós tivemos os 2 primeiros casos suspeitos de que seria o sarampo, e nós identificamos rapidamente que pela sintomatologia assim o eram, foi dentro de um ambiente universitário. E a universidade teve a precaução de, em função da determinação sanitária nossa, epidemiológica, determinamos a suspensão das aulas no primeiro instante por 7 dias, em função de que a transmissibilidade sem ter sintomas, ela é em torno de 7 dias. Então a pessoa está portadora sem ter sintomas e já está transmitindo. Então nós suspendemos as aulas dessa universidade, da Uniguaçu especificamente, e a direção da universidade foi extremamente responsável. Ela não só manteve esses 7 dias, como ampliou. Nós ficamos era para ser até uma quinta-feira, o primeiro instante da suspensão das aulas, e eles prolongaram até na segunda seguinte. E isso fez com que bloqueasse aquele surto inicial que estava ocorrendo. Esses casos que nós temos, esses 8 casos confirmados de União da Vitória, e provavelmente os outros casos da nossa região foram em nível de contaminação desse núcleo inicial, que com certeza foram pessoas que vieram de outras cidades com o vírus, e que naquele ambiente universitário, que são milhares de alunos, se imagina a disseminação que se daria e o problema sanitário público que nós teríamos. Então, felizmente, nós tivemos esse bloqueio e não tivemos mais agora nenhum caso suspeito, pelo menos momentaneamente. Como digo, temos 7 sendo investigados, mas não temos mais nenhum caso suspeito momentaneamente. Muito bem, doutor Ari. Agora são 7 horas e 15 minutos. Vamos para um rápido intervalo e já a gente continua falando sobre saúde pública, em especial aqui no município de União da Vitória. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. Muito bem, agora são 7 horas mais 19 minutos, de volta aqui com o Jornal da Manhã. Hoje eu recebo aqui no estúdio o doutor Ari Carneiro Júnior, secretário municipal de saúde de União da Vitória. Bom, doutor, estamos aí na iminência do final do mês de novembro, e assim como é o caso do sarampo, que tem a vacina disponível o ano todo, nós também temos, é claro, a campanha do Novembro Azul, que chama a atenção para a saúde do homem, e que os exames também estão disponíveis o ano todo. A gente escolhe o mês do ano, tem o Agosto Azul, Novembro Azul, para chamar a atenção realmente, uma campanha, mas é uma doença muito séria, também silenciosa, e que, lamentavelmente, o homem ainda hoje, claro, aos poucos isso vai mudando, mas ainda, eu digo de forma lamentável, porque o homem não tem aquele hábito, até tanto se compararmos com as mulheres, então o doutor pode falar melhor do que eu sobre o assunto, que as mulheres são muito mais precavidas, são mais atenciosas à sua saúde do que o homem. E aí que mora o perigo, porque o câncer de próstata, no começo, ele é silencioso, né, doutor? Perfeito, Tiago. O ser humano, o homem especificamente, ele tem o seu maior índice, depois da lesão de pele, a maior incidência de morte masculina é o câncer de próstata. Quanto mais avançamos na idade, nós, principalmente acima dos 40 anos, o homem ele tem uma predisposição a ter o desenvolvimento do adenocarcinoma de próstata, que ele é metastático e muitas vezes vem a ser descoberto na pessoa quando ela já tem as metástases atingindo parte pulmonar, parte óssea, parte gástrica, hepática, enfim. Infelizmente, essa situação é a real para o homem. O que ocorre? Por que você falou, nós temos o Agosto Azul e temos o Novembro Azul como campanhas? Então é importante que a população até entender. O primeiro trabalho em termos de prevenção de câncer foi o feminino, com a criação do Outubro Rosa, em função de que as mulheres faziam a prevenção fazem a prevenção do câncer de colo uterino e consequentemente de mamas, e elas foram se conscientizando muito rapidamente e buscaram o seu espaço de proteção. Então, por isso que se diz que a mulher é mais responsável em termos de saúde do que o homem,
porque realmente elas antecipadamente buscaram os seus direitos, buscaram a prevenção e buscam diariamente. E o Outubro Rosa, então, marcou-se como o mês para fomentar mais na sociedade a necessidade da prevenção do câncer ginecológico. E, consequentemente, veio a ideia de se criar um mês que alertasse para o câncer masculino, para o homem. E o Ministério da Saúde criou a campanha para o mês de novembro, no mesmo ano em que o Estado do Paraná criou a prevenção do câncer masculino no mês de agosto. Por isso que nós temos, então, coincidentemente, em um ano nós temos 2 meses azuis, né? O mês de agosto e o mês de novembro. Na verdade, o Estado do Paraná, a Secretaria, a SESA, ela estabeleceu que para o Estado do Paraná, o mês de maior foco em buscar semear na população a necessidade da prevenção do câncer masculino é o mês de agosto. Então, por isso, o mês de agosto, ele é o mês azul no Estado do Paraná. Quando vem a campanha de novembro, é o mês do Ministério. Então, nós, no Estado do Paraná, como você salientou, todos os meses estamos em campanha. Mas o mês da campanha, especificamente do Estado do Paraná, é o mês de agosto. E esse ano, inclusive, foi feito um trabalho muito grande através da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória, onde foram feitos no dia D, que foi o dia 17 de agosto, quase 900 consultas com homens, né, com mais de 2.300 procedimentos, com mais de 2.000 exames liberados, em um dia só aqui em União da Vitória. Então, no mês de agosto. E agora, nesse mês de novembro, não estamos no novembro azul? Estamos sim. Continuamos estando sempre disponíveis, as nossas unidades estão disponíveis, os exames estão disponíveis para os homens. E agora, no dia 16 de dezembro, será feito um mutirão, inclusive na UPA, pelo urologista que nós temos, que é o doutor Leão. Ele vai fazer um mutirão, já revendo aqueles casos que foram elencados no mês de agosto, que a nossa campanha foi lá no mês de agosto, né? A campanha como um todo no Estado do Paraná. Então, a gente está alertando no Novembro Azul, novamente, volto a salientar, do Ministério, que as nossas unidades estão aptas, os homens devem procurar, não só nos meses azuis, mas procurar todos os meses, procurar sempre a sua prevenção. E ele é um câncer sorrateiro, ele é quietinho, como o de mamas, né? O câncer de mama, a gente diz, é um câncer silencioso, quer dizer, não dói, ele não incomoda. A próstata da mesma maneira. Muitas vezes, quando a pessoa identifica através do PSA a alteração e que ele imagina que já pode ter algum problema, quando o PSA é um exame até certamente suspeito no seu resultado, porque qualquer prostatite, mesmo hemorroidas, mesmo infecções urinárias, pode desenvolver um aumento do PSA, dando um falso positivo. Você imagina que você tem o câncer de próstata, na verdade não tem nada a ver, né? E muitas vezes ele tem um falso negativo, ou seja, muitas vezes você tem um nível de PSA absolutamente normal e você já está com adenocarcinoma. Então é fundamental fazer o exame de toque pelo urologista. E ele sim está capacitado para fazer com que se leve a um diagnóstico diferencial do adenocarcinoma para a prostatite, para as hiperplasias prostáticas que vêm a alterar o PSA, esse exame laboratorial, e de uma forma não correta, então ele diferencia no exame de toque. É um exame que o homem não gosta muito, né? Então ele normalmente, muitos fogem do exame em função dessa negligência pessoal em querer buscar, imaginando de que estaria alterando qualquer forma na sua até masculinidade, que não tem absolutamente nada a ver. Então a gente bate na tecla que os homens procurem as unidades, procurem os serviços de urologia para fazerem a prevenção do câncer de próstata ou do câncer masculino. Excelente, doutor. Ótima explanação. Vamos dar uma pequena pausa, porque aqui diariamente
O repórter Gustavo Vaz, ao vivo de Curitiba, nos traz informações a nível de estado do Paraná. Gustavo já na ponta da linha, muito bom dia para você, Gustavo. Quais são as principais notícias do nosso Paraná nesta sexta-feira? Pois é, muito bom dia para você, Thiago. Ótimo dia também a todos que sintonizam a programação da Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Agora 15 graus de temperatura em Curitiba, o céu parcialmente nublado e a promessa do CIMEPAR é que o tempo continua assim, hoje sem chances de chuva na capital paranaense. A máxima deve ficar em 25 graus durante o período da tarde. O Instituto Ambiental do Paraná alerta os proprietários de imóveis rurais para acompanharem o Cadastro Ambiental Rural. O órgão faz análise dos cadastros e, em muitos casos, retorna com pedidos de complementação para concluir certinho o processo. A finalização do documento deve ser feita por meio do site www.car.gov.br, repetindo, car.gov.br. O não atendimento das notificações pode causar o cancelamento do cadastro, que é um registro público eletrônico nacional obrigatório para todos os imóveis rurais. 7h27, o governador Ratinho Júnior determinou ontem a antecipação do pagamento do 13º salário dos funcionários estaduais para 4 de dezembro. O valor é depositado integralmente na conta de aproximadamente 300 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. Também foi autorizado o pagamento antecipado da folha normal de dezembro no dia 23. Na mesma data, é pago o terço de férias para os servidores que têm direito ao benefício. Destaques ao vivo de Curitiba na programação da Rádio Jovem Pan de União da Vitória, para você que sintoniza o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Um grande abraço a todos e um excelente fim de semana também. Todos os lugares em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. 7h32, de volta já com a última parte do Jornal da Manhã, especial desta sexta-feira, com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior. Bom, o Dr. Ari assumiu a secretaria recentemente, nesse segundo semestre do ano, e justamente deixei esse último bloco para falar um pouco, da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Até porque, a população ela tem uma certa dificuldade em compreender o que é responsabilidade do município, o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade do governo federal. Mas sempre vai cobrar onde ela vive. Ela vai cobrar, então, na porta do prefeito, na porta do secretário de saúde, questões de exames, muitas vezes, que não são de responsabilidade do município, mas que a gente sabe, o município muitas vezes acaba arcando com essa resposta para não deixar a população desassistida. É um desafio, entanto, assumir uma Secretaria de Saúde, doutor? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um sistema com muitas imperfeições, é verdadeiro. Mas ele é um sistema público invejável no mundo. Por mais defeitos que tenha, por mais lacunas que tenha, você tem o serviço público de uma eficiência, pelo menos em nosso município, eu diria que na nossa região, no estado do Paraná, é um serviço de excelência. Você tem desde as unidades básicas de saúde, em função dos ACS, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, odontólogos, psicólogos, enfim, você tem toda uma estrutura montada para o atendimento à população. E esse atendimento é o atendimento chamado de atenção básica à saúde, atenção primária. Teoricamente, seria uma área exclusiva de abrangência e de gerência do município. Então, seria aquele atendimento lá na unidade básica com os ambulatórios. Só que o Sistema Único de Saúde ele é tripartite, ou seja, as atribuições que são do município, que a atenção primária à saúde, a fração especializada, que é uma responsabilidade do Estado e do governo federal, o atendimento psicossocial, que é uma responsabilidade de Estado, seriam das responsabilidades do governo federal e estadual.
Mas como o sistema é tripartite, os municípios entram dentro do financiamento junto, auxiliando ao sistema. Porque, bem eu disse, o sistema é de 3 atores, né, com suas responsabilidades sendo premiadas. O governo federal e estadual entram também, especificamente, seriam para a área de internamento, a área de atendimento hospitalar, e a fração especializada, ou seja, a consulta com o cardiologista, o ortopedista, o nefrologista, o urologista, seria uma fração especializada. Nisso está também o atendimento ao câncer, né, a oncologia, onde você vem com químio, com radioterapia. Então, toda essa grande gama de atendimento, e que o SUS premia, uma questão até constitucional, mas ele premia com uma função de trabalho dos entes federativos, faz com que você atenda tudo o que é possível, ou seja, o que você consegue dentro das suas próprias pernas, em função da arrecadação do município, da arrecadação do Estado e da arrecadação do governo federal. O governo federal e o governo estadual também premiam e auxiliam os municípios na atenção primária. Então existe uma troca de favores, ou seja, cada um auxiliando dentro daquilo que se tem de possibilidade financeira. Muitas vezes é muito difícil você fazer a diferença do atendimento, porque quem tem o problema naquele instante quer que aquilo seja solucionado naquele momento, naquele instante e no local que ele está. E isso não é possível, muitas vezes, de você conseguir fazê-lo. Então, aí que a gente diz que existem as falhas, as imperfeições. Muitas vezes até por uma ansiedade do cidadão. Muitas vezes casos que você pode trabalhar de uma forma eletiva, sem ser emergencial, que as emergências estão aí nas portas de entrada, quer seja do fraturado acidentado, quer seja da gestante em trabalho de parto, e nós temos a fração da ginecologia e principalmente da obstetrícia, onde a nossa cidade tem hospital de referência a nível estadual, que é a PMI, onde tem a obstetrícia com UTI neonatal, UTI pediátrica, a gestação de alto risco. Então, a gente tem o premiar desses atores. O município de União da Vitória, além disso, tem uma UPA que faz o atendimento emergencial. Estamos agora trabalhando de uma forma com muito afinco, através da orientação do prefeito Santinho Roveda, para que nós possamos implantar, e não só em União da Vitória, como em toda a região, o SAMU, e recebemos o apoio importante do deputado Hussein Bacri, que está premiando a região com um aporte de emenda parlamentar sua para auxiliar para um hiato que se tem de 3 meses para os municípios poderem custear esse SAMU até haver o credenciamento do SAMU a nível de Ministério da Saúde. Então demanda em torno de 3 meses, está havendo então por parte do deputado essa boa vontade em queremos implantar o SAMU, que vem ser um outro braço para o atendimento do emergencial da pessoa que está andando, por exemplo, na rua, ou tem acidente de carro. Aí quem vai atender esse paciente? Eu não estou apto a esse atendimento. Normalmente quem vai de uma forma até desprendida, que é o Corpo de Bombeiro, que também não é o ator principal para fazer esse atendimento. Então tem que estar ali o braço especializado do SAMU, que isso falta ainda em nossa região e também em União da Vitória. Então estamos trabalhando com afinco para que esse sistema todo consiga trabalhar da melhor maneira possível. Imperfeições existem, nós estamos agora fazendo concurso público para enfermeiros, concurso público para médicos, temos a licitação específica para odontólogos. Então estamos estruturando o funcionamento para cada vez mais e melhor atender a população de União da Vitória. Excelente, doutor. 7h39, meu tempo lamentavelmente aqui esgotou-se, mas eu quero mais uma vez te agradecer por ter vindo aqui à Jovem Pan, trazer essas importantes informações à saúde, e fica o nosso convite já para próximas oportunidades, para sempre falar desse tão importante assunto à nossa população. Muito obrigado, doutor Ari. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Juliano, um abraço no Osmair. É uma satisfação nós podermos estar aqui falando sobre saúde pública. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, você de casa, você que nos ouve em qualquer lugar, continue
ouvindo o Jornal da Manhã, a edição nacional. Eu volto amanhã, sábado, a partir das 7 horas. A você, uma excelente sexta-feira. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.